Salve, salve, meu aluno, minha aluna, tudo tranquilo? Continuamos com o nosso estudo, professor Paulo Roberto junto com você. Vamos dar sequência. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de visualizar os sólidos geométricos que nós estamos contando agora, né? Nós vimos lá os prismas e nós vimos as pirâmides. O que nós vamos ver agora é montar uma tabela envolvendo para o prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, uma tabela que envolve o número de vértices, o número de faces e o número de arestas, né? E isso a gente vai fazer um exercício mental, ou seja, a gente vai imaginar esse sólido. E imaginando esse sólido, nós vamos contar as arestas. É importante porque muitas vezes quando eu vou resolver um exercício em prova, e lá está escrito, ou algum exercício da apostila, está escrito lá, um prisma hexagonal tem uma base de lado tanto. Aí eu tenho que imaginar esse prisma para eu até poder desenhá-lo, caso precise, né? Muitas vezes o desenho não está pronto ali no enunciado. Isso é muito comum, inclusive no sétimo ano. No sétimo ano você vai voltar a falar desse sólido geométrico, só que mais aprofundado. Oitavo ano também, e no ensino médio a gente trabalha um monte, né? Lembrando que você está no sexto ano, mas você está caminhando aí para terminar o teu ensino fundamental. Nós estamos nas séries finais aí, né? Sexto, sétimo, oitavo e nono, até chegar ao final aí do ensino fundamental e depois o ensino médio. Isso é rapidinho, né? E quanto mais a gente aprender agora, mais vantagem lá na frente, beleza? Então presta atenção aqui que nós temos o seguinte, nós temos aqui o nosso poliedro é o prisma. Então a gente está falando do prisma. Agora nós vimos que a gente classifica o prisma de acordo com a base, com a figura geométrica da base. Então a figura geométrica da base, ela pode ser um triângulo, a figura geométrica da base, ela pode ser um quadrado, a figura geométrica da base, ela pode ser um pentágono ou um hexágono. Então, na verdade, eu vou ter o prisma triangular, o prisma quadrangular, o prisma pentagonal e o prisma hexagonal, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um deles, né, para que você visualize e enxergue como é que eu faço a contagem, tá? Eu vou pegar o prisma quadrangular. Então, presta atenção aqui no desenho que a gente vai fazer aqui. Eu tenho aqui o prisma cuja base é um quadrado. Então, tá bem aqui, simples o desenho, é mais para você visualizar. E outra coisa, é importante também você treinar a construção desses desenhos ali para que você possa também visualizar. Então veja uma coisa, como é que eu conto o número de faces, né? Primeiro, eu tenho as duas faces que correspondem às duas bases. Essas eu vou ter em todos eles, né? Então eu vou ter aqui essas duas faces que são quadrangulares, eu vou ter essas duas faces que são triangulares, eu vou ter as duas faces que são pentagonais e eu vou ter as duas faces que são hexagonais. Essa é uma característica importante do prisma, que eu posso apoiá-lo nas duas faces, né? Eu posso tanto deixar apoiado na face de baixo, como eu posso virar e apoiá-lo na face de cima. Não vai mudar nada, inclusive não muda o formato dele, não muda a estrutura dele, não muda nada, né? Então, veja uma coisa, como eu tenho 4 lados na base. Ah, Paulo, por que você tem 4 lados na base? Porque a base é um quadrado, né? Então, eu tenho 4 lados na base. Cada lado vai levantar uma face, né? Então, de cada lado eu levanto uma face. Então, eu tenho 4 faces porque existem os 4 lados da base, né? E eu tenho as duas faces de cima. Então eu teria 4 faces laterais mais as duas bases. Aí eu vou ter 6 faces, né? Então como é que eu contei o número de faces do prisma quadrangular? Eu considerei que a base é um quadrado. Considerando que esta base é um quadrado, eu tenho as faces laterais que determinam, né,
Por conta dos lados da base, mais as duas de cima, né? Então, eu tenho agora 6 faces. O que eu quero que você faça agora é o seguinte. Eu quero que você pegue o seu caderno, se você já não está com ele aberto aí, né? Eu imagino que sim, você está acompanhando a aula com o teu material aí. E você monta essa tabela, né? Aonde nós temos aqui, no prisma triangular, nós temos... A base é um triângulo, ele tem 3 lados. No pentagonal, a base é um pentágono, tem 5 lados. E no hexagonal, a base é um hexágono, tem 6 lados, né? Então, vou dar um tempinho aí para você. Espero que você pare agora, dê uma paradinha no vídeo. Eu vou estar te esperando aqui e você preencha as faces. Nós vamos começar pelas faces. Baseado naquilo que eu te falei, eu conto as faces considerando o número de lados da base. Cada lado levanta uma face. E aí, como eu tenho 2 faces, uma em cima e uma embaixo, eu somo com 2. Ok? Então, como é que nós fizemos aqui? Olhando ali para o prisma quadrangular, a gente considerou que a base é um quadrado. Então, se a base é um quadrado, eu vou ter 4 faces laterais, mais as 2 de cima. Por isso que deram 6 faces. Ok? Então, vá lá, preencha só as faces. Depois nós vamos para os vértices e para as arestas, beleza? Tranquilo? Deu uma pausa no vídeo? Conseguiu fazer? Vamos corrigir aqui? Vamos ver se você lembrou? Então vamos agora para o triangular. Agora a gente vai imaginar esse prisma. Ele tem uma base triangular e uma outra base triangular em cima. Significa que eu já tenho 2 faces. Como a figura geométrica da base é um triângulo, dessa base vão subir 3 faces. Então eu tenho as 3 faces laterais, mais as 2 bases. Daria 5 faces. Então eu tenho no prisma triangular 5 faces, né? As 2 da base, mais as 3 laterais. Agora, prisma pentagonal, né? No prisma pentagonal, quem é a base desse prisma? A base desse prisma é um pentágono. O pentágono ele tem quantos lados? 5 lados. Cada lado vai levantar uma face. Então eu sempre vou considerar o seguinte, que eu tenho uma face embaixo, uma face em cima, já são 2 faces, mais 5 faces laterais, né? A cada lado desse sobe uma face. Então eu tenho 5 faces laterais, mais 2 na base. Eu vou ter 7 faces, né? Então, eu considero as faces sempre pelo número de lados da base mais as 2 bases. Cada lado da base levanta uma face. Então, por exemplo, no nosso último caso ali, eu tenho o prisma hexagonal. Veja, o prisma hexagonal, a base dele é um hexágono. Nós vimos na aula passada o formato dele, né? A base dele é um hexágono. Se a base dele é um hexágono, eu tenho as 2 bases já são 2 faces. Isso a gente está considerando para todos eles. E como a base é um hexágono, quantos lados tem um hexágono? O hexágono tem 6 lados. Se ele tem 6 lados, o que vai acontecer ali? Eu vou pegar, de cada lado sobe uma face. Então eu teria 6 faces laterais, mais a de baixo e a de cima. 6 mais 2, eu vou ter aqui 8 faces. Então, presta atenção num detalhe aqui. O que nós fizemos? Como é que nós determinamos o número de faces do prisma? Nós consideramos que nós vamos ter 2 bases iguais. No caso do quadrado, 2 quadrados, do prisma quadrangular. No caso do prisma triangular, 2 triângulos. No caso do prisma pentagonal, 2 pentágonos. E no caso do prisma hexagonal, 2 hexágonos. Então, sempre nós vamos ter 2 bases, uma embaixo e uma em cima. Então, a gente já considera 2 bases para todo mundo. Aí, as laterais, as faces laterais, elas dependem da quantidade de lados da face. Aliás, da quantidade de lados da base. Então, por exemplo, quando eu tenho uma base triangular, ela tem 3 lados, então ela levanta 3 faces. Aí eu somo com 2, eu sempre vou somar com 2. Por que eu somo com 2? Porque eu tenho as 2 bases sempre.
Elas sempre vão ser iguais, ou 2 triângulos, ou 2 quadrados, ou 2 pentágonos, ou 2 hexágonos, né? Então, eu tenho aqui 3 laterais mais 2, 5, 4 laterais mais 2, 6, 5 laterais mais 2, 7 e 6 laterais mais 2, 8, né? Agora vamos contar as arestas. Veja o que nós fizemos para contar as arestas aqui. Eu tenho as arestas da base, né? Como eu tenho 2 bases, eu tenho 4 arestas embaixo, 4 arestas em cima, né? Veja que o número de arestas da base depende da figura geométrica. Então eu tenho 4 arestas embaixo, 4 arestas em cima. Aí de cada vértice sobe uma aresta. Então, nesse caso aqui, a base tem 4 vértices. Então, se a base tem 4 vértices, eu tenho 4 vértices que sobem, que eu posso até chamar de altura, mas é uma aresta lateral, né? Do vértice sobe uma aresta lateral. Então, aqui eu tenho 4 arestas na base, 4 arestas na outra base daria 8, mais as 4 arestas laterais. Então, eu tenho aqui 12 arestas, né? Eu tenho as 4 da base, as 4 da base de cima e as 4 laterais. Então o que eu quero que você faça agora é imaginar, é muito importante você fazer esse exercício em que você imagina o sólido, né? A gente tem que ser capaz de imaginá-lo. Lógico que eu posso fazer um desenhozinho para me ajudar, mas muitas vezes imaginá-lo, como ele se comporta, já é suficiente para eu determinar número de aresta, vértice e assim por diante. É um exercício importante. Então o que você vai fazer agora? Você vai parar o vídeo e vai fazer a mesma coisa para as arestas do triangular, do pentagonal e do hexagonal. O mesmo raciocínio, ok? Eu vou dar um tempinho, você preenche, aí a gente volta aqui, você dá um play de novo e a gente continua, beleza? Então, conseguiu? Fez lá, deu uma pausa, se não, volta lá, faz, não importa, é importante fazer sozinho. Ah, Paulo, mas eu erro. Não faz mal, né? Você errou, é importante errar também, porque é errando que você vai consertar o teu erro e vai aprender. Então, olha aqui, ó, vamos fazer do triângulo, né? Quantas arestas tem na base de baixo? 3, é um triângulo, então são 3 arestas. Quantas arestas tem na base de cima? 3 também, já são 6. Quantos vértices eu tenho na base? 3, vão subir 3 arestas. Então eu tenho 3 arestas na base, 3 arestas na base de cima, já dariam 6. Mais 3 que estão subindo, as arestas laterais, eu tenho 3, mais 3, mais 3. Eu vou ter 9 arestas. Aqui eu vou ter 9 arestas, né? Agora vamos falar do pentagonal. Pense comigo. O pentagonal, ele tem quantas arestas na base? Ele tem 5 arestas na base. Quantas arestas ele tem em cima? 5 também, porque na verdade ele vai ter as arestas pelo número de lados. Então a base é um pentágono, 5 arestas na base, 5 arestas em cima. Então eu já teria aqui 10 arestas, 5 mais 5. Aí quantas que vão subir? Vão subir a quantidade de arestas laterais proporcionais ao vértice da base. Cada vértice tem uma aresta lateral subindo. Como eu tenho 5 vértices na base, a base é um pentágono, eu tenho 5 arestas subindo. Então eu tenho, na verdade, 5 arestas na base, é um pentágono, 5 arestas em cima, também é um pentágono, e eu tenho 5 arestas laterais. Então 5 na base, mais 5 em cima, 10, mais 5 laterais, 15. Então, na verdade, eu tenho aqui 15 arestas, né? E agora o hexágono. Vamos pensar no hexágono, né? O hexágono, veja comigo, quantas arestas ele tem na base, né? O hexágono tem na base 6 arestas. Por que 6 arestas? Porque a figura geométrica da base é um hexágono. Então o prisma hexagonal, ele tem na base 6 arestas, assim como o prisma pentagonal tem na base 5 arestas, assim como o prisma quadrangular tem na base 4 arestas,
Assim como o prisma triangular tem na base 3 arestas, né? Então aqui o hexagonal ele vai ter 6 arestas na base. Aí em cima também um hexágono, então eu tenho mais 6. Então eu tenho 6 na base, 6 em cima, dá 12. Aí de cada vértice da base, lembre-se que é um hexágono, sobra uma aresta lateral. Então eu tenho as arestas da base, a outra base em cima, né? São duas bases iguais, eu posso virar esse prisma e apoiá-lo nas duas bases. Aí eu já teria 12 arestas. Mais as arestas laterais, eu fecho em 18. São 12 da base, aliás, né, das duas bases, 6 na de baixo, 6 na de cima, e as arestas laterais aí. Então aqui eu vou ter 18 arestas, ok? Agora vamos para o número de vértices, né? Como é que eu faço para contar? Lembre-se que o vértice ele é um ponto, né? Na verdade são os pontos que vão, 2 vértices consecutivos determinam um segmento de reta. Só que esse segmento de reta a gente chama de lado, quando é uma figura geométrica, ou a gente pode chamar de aresta quando é um sólido geométrico, né? Então o que vai acontecer aqui? Se eu for contar aqui do prisma, eu tenho em cima 4 vértices, embaixo 4 vértices. Então eu teria no prisma quadrangular 8 vértices, né? Eu quero que você faça agora a mesma coisa, você dê uma parada no vídeo e faça a quantidade de vértices para o triangular, a quantidade de vértices para o pentagonal e a quantidade de vértices para o hexagonal. É importante e sempre imaginando o sólido, né? É importante você fazer essa abstração, você imaginar o sólido aí. Dá uma parada no vídeo e faz isso que a gente já vai corrigir aí para você. Fez? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui? Se você não teve tempo ou se você não quis parar, quis continuar, preste atenção porque é uma contagem fácil, é muito fácil. Eu só vou ter vértice aonde? Nas bases. Então, por exemplo, se eu tenho um prisma triangular, quantos vértices eu vou ter na base de baixo? 3. É um triângulo. Quantos vértices eu vou ter na base de cima? 3 também. Então eu vou ter aqui 6 vértices, né? Então eu tenho aqui 6 vértices que vão determinar esse prisma aqui. Agora, quantos vértices eu tenho no prisma hexagonal? Eu tenho 6 vértices na base, 6 vértices em cima, né? Ou seja, a base, aliás, eu estou no pentagonal aqui, vamos fazer o pentagonal primeiro. O pentagonal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices embaixo e 5 vértices em cima. Então eu tenho aqui 10 vértices, né? Agora eu vou para o hexagonal, que é o nosso último. O hexagonal ele tem quantos vértices na base? Lembre-se que a base é um hexágono. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices na base. Em cima eu vou ter quantos vértices? 6 também. Então eu vou ter aqui 12 vértices, ok? Então veja que interessante. A gente fez um exercício muito importante em que nós determinamos todas as características de face, vértice, né, e aresta de todos os prismas que nós estamos estudando. O triangular, o quadrangular, o pentagonal e o hexagonal. Beleza? Então vamos lá, no próximo encontro a gente vai falar de pirâmide e vamos fazer a mesma coisa para pirâmide. Beleza? Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.